paz, amada igreja. Temos feito alguns estudos no livro de Tiago e hoje nós vamos dar seguimento. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos seguir hoje dos versículos 1 até o versículo 10. Nós vamos fazer a exposição de Tiago 4, dos versículos 1 até o versículo 10. Tiago, irmão de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro se localiza logo após a carta aos Hebreus, depois das cartas paulinas. Tiago 4, vamos ler de 1 a 10. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou ler os versículos ímpares, os primeiros versículos, e os irmãos me seguem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bondoso, santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti, Deus, e clamamos pela Tua misericórdia, Deus, para que possamos aprender, meu Deus, o que Tu queres nos ensinar nesse texto, Pai. Tende misericórdia, Pai, de todos os que se encontram presentes aqui, meu Deus, em todo lugar onde a palavra é verdadeiramente pregada, meu Pai. Abre nosso entendimento, meu Deus. Tende misericórdia de mim, Pai, que estou falando de Ti na Tua presença, Deus. Guarda minha boca, meu Deus, de falar mal contra Ti, meu Deus, e guia minhas palavras para que Teu nome seja exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amados irmãos, algumas pessoas acreditam que, eventualmente, a humanidade sofrerá uma súbita iluminação e entraremos em uma era de respeito, paz e amor ainda aqui. O movimento do iluminismo, que, trocando em miúdos, ele essencialmente depositava na libertação pós uma era de dogmas católicos e no avanço da ciência, uma esperança de melhoria e paz para o mundo como um todo. Nada mais fantasioso. O que acontece depois desse movimento? Logo depois que esse movimento tem o boom, 2 guerras mundiais, meus irmãos. 2 guerras mundiais, mais de 90 milhões de mortos. Sem mencionar as consequências da Guerra Fria, cujos efeitos se sentem até os dias de hoje. As guerras, elas acontecem por inúmeros motivos. Se você vai estudar historicamente, tem diversas razões para cada uma das guerras. Mas esses motivos têm uma fonte comum, e é a mesma fonte das guerras e contendas entre os irmãos, a nossa carne pecaminosa. Por isso o título da mensagem de hoje é precisamente esse: a eterna guerra da carne. Meus irmãos, só para que a gente ate as pontas, nós temos feito uma série de exposições, e na última mensagem, no final do capítulo 3, ele faz uma distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina, e nessa exposição nós vimos que ele faz uma distinção em relação aos frutos. A sabedoria divina, ela traz frutos que são próprios de Deus, ela traz paz, traz bondade, traz amor, traz compreensão. E a sabedoria demoníaca é aquela que gera contenda, que gera inveja. Então foi feito
uma separação de acordo com os frutos. E agora, então, Tiago, ele prossegue a sua exposição. A gente sabe que essa divisão que a gente tem no texto bíblico, na verdade, é sugerida, né? O texto, ele, na verdade, está atado com o anterior. Então, por isso que eu estou trazendo a memória dos irmãos. Ele acabou de falar sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria demoníaca. E agora a gente vai entrar no texto que nós acabamos de ler. Vamos ler o versículo 1 novamente, meus irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão os prazeres que unem na vossa carne? Meus irmãos, nós já abordamos aqui, mesmo no livro de Tiago, ele já falou isso anteriormente, na Escritura como um todo, ela fala isso. O coração na Escritura, ela aponta para tudo que o homem é, e de onde suas decisões partem. O que você escolhe mostra o que está no seu coração. E veja, a Escritura, ela traz um ensino constante de que após a queda, o homem se inclina para o mal. Veja, o homem ele não é mais capaz de se agradar em Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. E Tiago aqui, que ele acabou de falar da contenda entre os irmãos, da inveja, ele diz que essas guerras e contendas que havia dentro do contexto da igreja, no texto de Tiago, elas procedem não externamente, mas do próprio coração pecaminoso, da própria carne pecaminosa que está aos homens. Então veja, o coração do homem é naturalmente mau. Nós vimos lá no capítulo 1, Tiago disse que ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado pelo seu próprio coração, que de Deus vem tudo que é bom. Tiago faz essa separação lá atrás, e agora ele retoma essa afirmação, e ele fala que se há dissensão, que se há briga entre os irmãos, que se há inveja, isso procede do seu coração. Esse ensino, ele já vem na Escritura há muito tempo, não tem nada novo aqui. Veja que Provérbios 4, versículo 23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Já havia o entendimento que as atitudes são a consequência do coração, do que está no interior do homem, do que o homem é. E a gente não está falando de uma emoçãozinha, de um sentimento, de alguma coisa genérica. A gente está falando como você vive. Então veja, nós temos que guardar o nosso ser, porque dele que procedem as fontes da vida. Quando Salomão escreve isso daqui. Mais tarde, lá em Mateus 15, nos versículos 18 e 19, Cristo, falando sobre a religiosidade farisaica, ele vai dizer, mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu irmão, não se engane, quando você fala uma palavra errada contra o irmão, quando você xinga, quando você comete alguma coisa, não foi sem querer, não foi o calor do momento. Você é mau, meu irmão, a Escritura traz esse ensino, e ainda que você seja salvo no Senhor, você tem que lutar contra isso, e isso que Tiago está dizendo, existe uma luta mesmo naquele que está no Senhor. Veja, o homem é naturalmente mau, a diferença é que aqueles que estão no Senhor têm agora armas para mortificar a sua carne. O Espírito Santo, então, concede que nós consigamos lutar contra essa natureza. O coração do homem é naturalmente mau, como nós vimos, e o conflito, mesmo dentro da igreja, mesmo depois de convertido, ele é ensinado reiteradamente na Bíblia e é ilustrado diversas vezes. Só para mostrar para os irmãos, nós temos lá na carta de Paulo aos Coríntios, um relato da igreja de Coríntios, que mostra então que os irmãos estavam tendo contendas ao ponto de levar aos tribunais mundanos para resolver as questões entre eles, ou seja, brigas dentro da igreja que deviam ser levadas a tribunais para que fossem resolvidas. Na Galácia, nas cartas aos Gálatas, a gente vê que na Galácia, Paulo chega a dizer que os crentes estavam se devorando, uma forte linguagem utilizada pelo autor. E na igreja de Filipos, a carta da alegria, nós estudamos aqui com o presbítero Emanuel, nós temos lá a dissensão entre Evódia e Síntique, duas irmãs. Então veja, meus irmãos, mesmo entre os salvos, as contendas elas continuam agindo e continuarão existindo nas igrejas, porque o coração do homem é mau. Ainda que salvos, essa natureza permanece e deve ser mortificada todos os dias, meus irmãos. Não nos enganemos, o pecado permanece vivo, nós temos que matar ele continuamente através das armas que o Espírito Santo do Senhor
nos concede através da obra de Cristo. Embora remidos, essa luta é constante até o nosso último dia. Então veja, Tiago começou dizendo, essas guerras, essas contendas procedem do coração de vocês, dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago está falando isso, você é mau, ainda que seja parte da igreja, vai haver algo dentro de você lutando em prol dessa maldade. Então, é uma luta constante que acontece. Vamos ler agora os versículos 2 e 3. Cobiçais. Vejam, meus irmãos, a cobiça é um pecado que é bastante trabalhado nessa carta de Tiago, nós já falamos sobre ela anteriormente, e aqui agora ele começa mais uma vez atando esse ponto. Ele fala primeiro, cobiçais e nada tendes. Cobiça é listado, é o 10º mandamento, é um pecado contra o Senhor primariamente. Toda ofensa é um pecado contra o Senhor. Lembra lá do filho pródigo, quando ele vai voltar para confessar, ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Ainda que você ofenda outra pessoa, o primeiro que é ofendido em todo pecado é o Senhor, né? Então, a cobiça é o pecado, uma ofensa contra o Senhor, e ela tem uma atitude de ingratidão, que demonstra que de alguma forma Deus estaria sendo injusto no que Ele está distribuindo ou está dando. Quando você inveja, você cobiça alguma coisa que é do outro, você está essencialmente dizendo que você deveria ter aquilo, ou que Deus de algum modo errou na distribuição. Que não, mas fulano de tal é assim assado e ele tem isso, tem aquilo e eu não tenho. Ou mesmo quando você simplesmente julga que aquela pessoa não merece, você está de alguma forma questionando as atitudes do Senhor. E veja que aqui ele bota isso de modo ainda mais enérgico. Cobiçais e nada tendes, ou seja, o primeiro pecado, né, de você olhar para aquilo do outro e invejar e ter o desejo. Aí ele vai, a pessoa que toma parte nisso, matais, invejais e nada podeis obter. Ou seja, a pessoa cobiça e a pessoa chega até mesmo ao ponto de matar. A pessoa toma partido para fazer com que isso aconteça, para que sua vontade seja feita. E veja, viveis a lutar e fazer guerras. Ele está mostrando aquela pessoa que tem uma atitude demoníaca, uma birra infantil, mas ela quer que seus desejos sejam satisfeitos, e ela quer que isso aconteça através dos seus próprios meios. Meus irmãos, não existe nenhuma garantia na Bíblia que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos. O que Tiago está demonstrando é que quando eu tomo essa atitude de cobiça e tomo partido, quero fazer as coisas da minha própria forma, eu estou sendo pecaminoso. Isso não é a sabedoria do alto. E veja que nós temos um paralelo na Escritura de alguém que procedeu assim. Lá em Gênesis, capítulo 4, a gente tem um relato. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Uma pausa, meus irmãos. Aqui não tem a ver com o fato de Caim ter trazido fruto e Abel ter trazido gado. Mas veja que a gente tem algumas palavras aqui que, ao fim de uns tempos, indica alguma coisa como se Caim tivesse trazido do resto do que sobrou da colheita dele. Não foi das primícias, não foi o melhor. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho, como é feito o relato. Então a atitude é diferente. Abel oferta o melhor, a primeira parte para Deus. Mas o foco que eu quero trazer agora, depois esclarecido isso, é o que acontece em sequência. Ao passo que agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe um semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então veja, Deus dá o caminho. Caim estava pecando. Caim não está oferecendo para Deus com sinceridade de coração e não está reconhecendo Deus como provedor. Ele queria guardar o melhor para ele e queria dar para Deus o que restava. Abel faz o certo e Deus se agrada da oferta de Abel. Ele, ao invés de tomar o conselho de Deus, o que Deus diz para ele? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Veja, Caim, se você fizer a oferta de todo o seu coração e me dar o melhor, não é certo que eu também vou aceitar a sua oferta? Mas ele toma esse conselho? Não. Ele quer fazer as coisas da sua própria forma. Ele inveja o irmão, ele vai matar o irmão, porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele.
E veja que é essa atitude aqui que nós estamos trazendo dentro do texto. A pessoa que cobiça, que mata, que deseja tudo a todo custo, para que aquilo lhe seja colocado em sua vida, e não na do irmão. O texto segue, e ele diz, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, Tiago, ele coloca essas duas frases em oposição, né? Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis. Assim como Caim, como a gente falou aqui, ao invés de nos voltarmos ao Deus da misericórdia e corrigirmos nossos caminhos, nós somos pecaminosos. Nós devemos colocar diante de Deus o que nós desejamos, irmãos. E essa evocação de Tiago, essa primeira parte, nada tendes porque não pedis, é isso. Fale para o Senhor o que você quer, lance sobre Ele as suas súplicas e aflições. Diga para Deus os seus desejos do seu coração. Ore ao Senhor. E veja, Ele não está dizendo aqui que Ele nos dará o objeto de nosso desejo. Não é isso que está no texto. Ele não está dizendo isso. Nesse processo, nosso próprio coração é conformado à vontade de Deus. Veja, ao invés de invejar, de matar, de cobiçar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar ao Senhor sobre o que está no meu coração e o que eu estou sentindo, para que Deus me corrija. Deus molde meu coração e Deus me ensine a confiar em sua graça antes de confiar na sua providência. Porque se Ele me dá, Ele é Deus, se Ele não me dá, Ele é Deus do mesmo jeito, e tudo é para a sua glória. Veja, a estrutura do Pai Nosso, como outro dia o pastor Paulo disse aqui, o Pai Nosso não foi feito como uma reza, né? Mas a gente ora por tradição. Ele é uma orientação do Senhor do que uma oração deve conter. E veja que o Senhor nos ensina que nós devemos orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em outro pedaço, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A estrutura do Pai Nosso nos ensina que, primariamente, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, não a nossa vontade, não os nossos anseios. E quando nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, fala, Deus, me dá o que é necessário. Eu não sei o que eu preciso, mas o Senhor sabe. Seja feita a tua vontade, Deus, me dá o que eu preciso. Isso é um ensino constante na Escritura. Ao invés de nós acharmos que Deus tem a obrigação de nos dar tudo o que nós desejamos, nós devemos confiar que Ele nos concede o que nós precisamos. O Senhor é nosso pastor, então, portanto, de nada sentirei falta, nada me faltará. Veja que o texto segue. Esse foi o primeiro pedaço que eu refleti com vocês. Nada tendes porque não pedis. Ou seja, você deve ir até Deus e conversar com o Senhor e orar ao Senhor, expor ao Senhor o que está em seu coração. Mas o segundo pedaço, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O pedir mal aqui, ele está com a ação descrita por Tiago, né? O pedir mal para Tiago aqui, ele é associado a esbanjar, ou seja, a pessoa pede alguma coisa, não para a glória de Deus, não simplesmente por necessidade, mas focado em um desejo de sobeja. E veja aqui que a gente deve pensar que é aquela pessoa que nenhum orçamento satisfaz. A pessoa pode ganhar bem como for, ela sempre está querendo ganhar mais, está querendo aumentar sua renda. Não estou falando que riqueza é pecado, mas quando você coloca sempre tem uma pedra para você empurrar a montanha acima. Tem um mito grego chamado de Sísifo, que ele é condenado por toda a eternidade de empurrar uma pedra montanha acima. Quando a montanha chega no topo da montanha, quando a pedra chega no topo da montanha, essa pedra rola, e então ele tem que empurrar de novo. E assim a vida de diversos homens, e é isso que o Tiago está colocando, aquelas pessoas que sempre querem mais para esbanjar. Não é porque a pessoa precisa, não é para a glória de Deus, a pessoa só quer porque ela quer ter mais e mais e mais e mais. Nenhuma conquista é suficiente, nenhum orçamento satisfaz. E aqui nós temos um ensino que é pouco popular para o que é escutado nas igrejas afora. Deus não existe para te dar um excesso, uma estabilidade nessa vida. Na verdade, o que a Escritura diz, e os relatos que tem, é que Deus pode até mesmo te negar a felicidade aqui. A gente tem um salmista lá do Salmo 88, dizendo que ele tem a sensação que a ira de Deus se manifesta desde sua mocidade, mas ele permanece aos pés do Senhor e confiando no Senhor. A Escritura não tem nenhum relato que você necessariamente vai ter a felicidade, a sobeja, você vai ter tudo nessa vida. Deus está preocupado, meus irmãos, em glorificar o seu nome primariamente, e através dos seus,
e Ele vai fazer isso os fazendo crescer em santidade. E veja que precisamente esse é o ensino que eu estou querendo trazer, refletindo sobre esse versículo. Tiago, ele diz que para os seus, Deus vai negar os pedidos errados. Se você está pedindo alguma coisa simplesmente para que lhe sobre, para que você gere um ídolo, para que você agora diga, não, agora eu estou tranquilo, agora minha conta bancária, igual a da irmã Emanuel, aqui está com 2 milhões, agora eu vou descansar, agora eu estou sossegado. Deus vai negar se o seu desejo de sobeja é simplesmente para se afastar dele, para colocar seu coração em outra coisa. Deus vai te negar aquilo que vai te afastar dele, porque Deus aqui está interessado em te fazer santo, meu irmão. Ele não está interessado em te fazer rico necessariamente, em te fazer feliz necessariamente. Ele pode fazer essas coisas, se Ele quiser, mas a primazia do Senhor para todos os seus filhos é os fazer santos, e Ele sim negará os pedidos errados, Ele negará os pedidos que os direcione para longe do Senhor, ainda que você julgue que aquilo é o que você precisa. Deus sabe mais do que você, acredite, meu irmão. Provérbios 30, versículos 7 a 9 diz: 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então veja que esse é um entendimento também antigo. Aqui no livro de Provérbios, a gente tem Salomão pedindo para que Deus dê exatamente o que ele precisa. Meus irmãos, a tentação na bonança, tanto quanto a tentação na falta. Lembremos sempre disso e lembremos que Deus nos guardará e que Deus nos negará aquilo que nos afastar dele. Vamos seguir agora, vamos ler os versículos 4 e 5. Vamos, irmãos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, meus irmãos, recentemente nós vimos aqui a exposição que Tiago fez sobre o livro de Oséias, e lá é usada a figura de Israel, o povo que traiu o Senhor, como sua esposa infiel. E aqui, quando Tiago coloca essa palavra infiel, ele está usando o mesmo sentido, ele está falando como se fosse uma esposa traindo o seu marido. Essa é a infidelidade que está retratada aqui. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então veja, a idolatria do povo de Deus, ela é retratada com essa figura de Oséias, mas não é exclusivo do livro de Oséias, não é no Antigo Testamento. A união do marido com a esposa remonta à união da igreja com Cristo. Uma desobediência ao Senhor, então, primariamente, uma infidelidade. No livro lá em Jeremias, a gente tem também escrito essa analogia, e ele diz, Jeremias 3, de 1 a 5, se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará ela, não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos dos teus amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudo e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles como Arabe do deserto. Assim poluíste a terra com tuas devassidões e com tuas malícias, pelos que foram retiradas as chuvas, não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Deus, Pai meu, tu és amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre tua ira ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade, a mais não poder. Então veja, meus irmãos, que é um texto muito forte de Jeremias que descreve a infidelidade do povo de Israel, e não nos enganemos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, pior estaríamos nós, ainda pior do que o povo de Israel. E se Deus não nos guardar, nós certamente vamos o trair. Então veja que aqui nesse texto de Jeremias, ele está dizendo a mesma coisa, a infidelidade. O Senhor tem uma relação íntima e profunda com sua igreja. E se tornar amigo do mundo, caminhar para o mundo, caminhar para aquilo que é longe do Senhor, é uma infidelidade. Essa é a figura que está sendo colocada. E também, a amizade com o mundo, ela representa nesse versículo aqui, uma comunhão e um modo de proceder similar
ao da carne. Veja, meus irmãos, não existe meio termo na Escritura, não existe. Você não pode amar ao mundo ao mesmo tempo e dizer que está em amizade com Deus, que você está unido ao Senhor. As práticas que nós fazemos, se elas forem pecaminosas, elas declaram a nossa inimizade com o Senhor, e portanto a ira do Senhor permanece sobre nós. Então veja, assim como uma esposa que trai o marido está demonstrando que não ama, quando nós dizemos que amamos ao Senhor, mas o desobedecemos constantemente, nós estamos sendo infiéis. Essa é uma figura muito precisa, que é muito clara e muito fácil de entender. Para qualquer um de nós aqui, se uma esposa trai o marido, nós nem dizemos que isso é errado, e nós condenamos. Bem, quando nós pecamos contra o Senhor, é isso que nós fazemos. Nós traímos ao Senhor. Nós estamos mostrando que nós amamos mais ao mundo. Nós amamos mais aos prazeres que estão postos fora. E esse texto, quando ele diz sobre esse ciúme, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que nos fez habitar em nós. Então veja, quando Deus nos converte, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito então vem habitar em nós. E veja que ele é dito com ciúme porque não há divisão. Nós temos que caminhar para Deus. Deus quer a totalidade de nós, meus irmãos. Não existe, não dá para ser crente em regime parcial, não dá para ser crente 40 horas por semana, não dá para ser crente uma vez na semana quando você vem na igreja. É a totalidade do nosso tempo, e esse Espírito que Deus faz habitar em nós, ele nos move em relação a isso, a nos afastarmos do mundo. E por isso que Tiago, ainda refletindo sobre isso, antes, no versículo 6 ele começa, ele dá maior graça, ou seja, veja, o Espírito está em você, se você creu no Senhor Jesus, e ele não vai fazer com que você seja amigo do mundo, ao contrário. Ao invés disso, o que ele vai fazer? Ele vai dar maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que Tiago está atando aqui nesse texto que a gente está lendo, ele está contrapondo como errada aquela atitude da pessoa que quer resolver as coisas por si mesmo, lá no início. Aquela pessoa que ela inveja, que ela cobiça, que ela não ora a Deus, a pessoa que quer fazer as coisas por si mesmo. E ele está mostrando que se alguém se faz amigo do mundo, essa pessoa não é amigo de Deus. O final desse versículo 5, ele apontou que o Espírito habita em nós e não nos dividirá, e os que são verdadeiramente do Senhor receberão graça para que essa separação aconteça, para que nós nos separemos do mundo. Logo, uma consequência é que a soberba não convém àqueles que foram achados no Senhor. Então veja como o texto ele vai se atando. 1 Pedro 5, versículos de 5 a 7 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato uns para com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, meus irmãos, a humildade, ela é retratada como entendimento de quem nós somos. Veja que Tiago começou mais uma vez falando, as contendas procedem do vosso coração. Quando nós sabemos quem nós somos, e se nós estamos na presença de Deus, nós temos esse entendimento de que nós temos que nos lançar aos pés de Deus, porque se nós não fizermos isso, essa carne ela vai vencer. Esses frutos da carne, eles vão aparecer. Tiago insiste nesse ponto diversas vezes. Tiago já falou que o homem é mau, Tiago disse que as guerras vêm de nós, e, portanto, meus irmãos, aquele que se reconhece miserável, ele não confia nos seus desejos, e se aquele age com soberba, ele acha que ele é bom, ele acha que de algum modo Deus está sendo injusto, ele acha que ele merece mais, ele acha que ele está numa posição exaltada acima dos irmãos, ou que ele deve ser exaltado, essa pessoa está demonstrando que ele não entende a profundidade de seu pecado, de quem Deus é e de quem ele é. Aquele que se reconhece miserável, que não confia nos desejos, busca as respostas no Senhor, meus irmãos. Assim também nós devemos buscar as respostas no Senhor. Nós devemos olhar para o mundo com a luz da Bíblia e da palavra, não com os nossos próprios olhos, não com os ensinos do mundo. Vamos ler o versículo 7 agora, meus irmãos, por favor. Sujeitai-vos.
Meus irmãos, essa palavra sujeitai-vos, ela indica é um contexto militar, mas essa sujeição, ela presume que Deus já é uma autoridade. Está falando, Deus já é uma autoridade, portanto, se submetam a Ele, sujeitem-se a Deus. Veja, que ao mesmo tempo que Tiago diz, vocês têm uma natureza má, mas ele diz que o Espírito que habita em nós vai fazer nos afastarmos do mundo. E agora o que é que ele diz? Se sujeitem a Deus, autoridade constituída sobre tudo o que há. Deus é a autoridade constituída sobre tudo, quer nós o reconheçamos como isso ou não. Deus é a autoridade, meus irmãos, até sobre os ateus, Deus é a autoridade. Deus governa sobre todo mundo. Deus não depende de ninguém crer nele para que ele exista. Deus fez todas as coisas, e a sujeição de Deus é uma consequência de entendermos de que esse Deus é soberano, e veja que isso parte de nós, e a Escritura volta e meia traz esse tipo de analogia. Lá em Colossenses é dito que se nós verdadeiramente estamos mortos com o Senhor, e fomos ressuscitados com o Senhor Jesus, nós devemos então fazer morrer, e aí vem a lista do que nós devemos fazer morrer. Então veja, se nós verdadeiramente somos vivificados, se nós não amamos o mundo, nós nos sujeitamos a Deus. Veja, é necessária a sujeição total. Não há nada em todo o universo que Deus não possa dizer que não pertence a Ele. Então clame ao Senhor, meus irmãos. Clame ao Senhor para que sua vontade seja feita. E essa vontade aqui são os preceitos do Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai. Que os teus preceitos sejam obedecidos, Senhor. Que minha vida seja conformada ao que o Senhor quer que ela seja. Não o meu coração pecaminoso, Pai, mas ao Espírito que habita em mim, meu Senhor. Veja, meus irmãos, a gente tem outro paralelo. A Deus, que é autoridade, você deve se sujeitar. Sujeitar-vos, portanto, a Deus. Agora veja o outro ponto. Satanás, o que é dito? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, meus irmãos, certamente Satanás tem algum poder. É pouco prudente nós disséssemos que ele não tem, mas ele não se compara a Deus. Veja que Deus é a autoridade a qual nós devemos nos sujeitar. A Satanás você deve resistir. Veja, não é, às vezes a gente tem uma doutrina que influenciou fortemente o mundo como um todo, e é chamado de maniqueísmo, ou seja, é a ideia de que o mundo está dividido em duas grandes forças, o bem e o mal. Vamos traduzir para ficar mais fácil. Aquele filme de ação que você já viu aí, que tem um cara que é muito mal e um cara que é muito bom. Aí ficam os dois brigando lá o filme todo, e no final o bom ganha por um trisco, né? Quase nada ali, fica no confronto, e no final ele ganha ali no último momento. É o que o maniqueísmo traz essa ideia, e diversas religiões, diversas doutrinas, ou mesmo pessoas de fora das religiões, trazem isso, e isso adentrou o cristianismo. Algumas pessoas querem colocar Satanás em pé de igualdade com Deus, mas meus irmãos, Lutero chega a dizer que até Satanás é o Satanás de Deus. Veja, o domínio de Deus está sobre todas as coisas, e Satanás não pode sair desse domínio. Até mesmo em sua maldade, ele não consegue fazer com que os planos de Deus sejam frustrados, meus irmãos. Deus é poderoso, nós devemos nos sujeitar a Deus. Satanás, nós devemos apenas resistir. Satanás não pode ter essa evidência que tem em alguns cultos, meus irmãos. Nós devemos apenas resistir. Outro texto, mais conhecido talvez sobre isso, vai dizer, Efésios 6, 10 a 12, vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores nesse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que, mais uma vez, aqui Paulo está dizendo, é real, existem demônios, existe Satanás, existe ação demoníaca, mas mais uma vez, nós nos revestimos da armadura de Deus, nós vamos calcar as sandálias do Evangelho, nós vamos colocar a couraça da justiça e toda aquela analogia. Nós temos, meus irmãos, que lutar resistindo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos a Satanás e ele fugirá, porque ele não tem poder contra o Senhor, meus irmãos. Não é necessário essa centralidade de Satanás, fazer culto de libertação, culto para expulsar o demônio. Satanás é expulso quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos. Quando alguém se converte a Cristo, Satanás não tem mais poder sobre essa vida. Ele está terminado, está acabado, pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, já chegando aí na porção final, nós temos os versículos 8 a 10. Vamos ler todos juntos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Meus irmãos, você pode ter lido o versículo anterior e pode estar pensando, tudo bem, eu tenho que me sujeitar a Deus. Ele é a autoridade. Como eu me sujeito? Tiago está respondendo, busca Deus e Ele virá até você. O primeiro passo, busca Deus. Você tem que buscar o Senhor. Tá, Igor, mas buscar é um termo genérico. Como eu devo buscar a Deus? Tiago diz também, se arrependa, se quebrante diante do Senhor. Veja as ordens que Ele dá. Chegai-vos a Deus, purificai, limpai o coração, afligi, lamentai, chorai. Veja que são palavras fortes que ele coloca. Tiago está falando, se arrependa, se quebrante diante do Senhor. Se a sua atitude é a atitude dessa pessoa que clama pelo emprego, clama pela provisão, mas não clama por santidade, não clama por amor aos irmãos, não clama pelas coisas espirituais, meus irmãos, isso mostra onde está o nosso tesouro. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que é errado que você ore por aquele emprego, você que está desempregado, você que quer buscar aquela recolocação. Não estou dizendo que é errado você orar por essas coisas materiais. Mas, meu irmão, isso não pode ser a centralidade da nossa vida. E veja que a palavra nos diz que Deus não vai lhe dar nada, se isso não for para a sua glória. Tenha certeza que você tem exatamente agora o que você deve ter. Deus está lhe guardando também quando Ele nega. Deus concede graça também quando Ele nega as coisas, não apenas quando Ele dá. Às vezes nós somos chamados a contar as bênçãos, como diz o hino, e nós esquecemos que a negação de Deus também é uma bênção. O não de Deus é uma bênção aos seus filhos. Veja, meu irmão, onde está o seu tesouro? O que você valoriza, né? O que você projeta no seu futuro? O que você pensa? O que ocupa a sua mente na sua oração antes de você dormir? Você tem a capacidade de assistir 2 horas de série e se dedicar, mas quando você começa a assistir uma pregação, você vai fazer outra coisa, vai fazer A, vai fazer B, você se distrai, a cabeça pensa aquilo, acolá, você dorme. Agora, quando você está dentro de sua casa, você consegue assistir 2 horas de filme sem nem piscar. Meus irmãos, se pergunte, meu irmão, se a sua postura está coerente, e se isso é contínuo, meus irmãos, voltemos atrás. Não devemos ser coniventes com o pecado, mas nós devemos mortificar. A gente não deve simplesmente aceitar, não, eu sou assim, é um traço meu. Meus irmãos, a gente tem que mortificar o pecado, lamentar e chorar por nossa podridão. A tranquilidade, quando a gente tem um ídolo, a gente tem uma tranquilidade de manter. Quando a gente sabe que a gente confia no dinheiro, que a gente quer trabalhar quanto tempo for necessário, ainda que isso faça com que falte na casa do Senhor. Quantos pais de família têm ocupado todos os seus domingos com trabalho e deixam de ensinar os seus filhos? Deixam de vir na casa do Senhor? Deixam de congregar? Deixam de pastorear o lar? Não, eu estou trazendo comida para casa. Meu irmão, a função primária do homem é pastorear o lar. A função primária do homem é ensinar a sua família a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando você faz esse tipo de coisa, você está mostrando onde está o seu coração, você está achando que os bens materiais são mais importantes do que a espiritualidade de sua família, do que estar diante do Senhor. Não se engane, meus irmãos, lamente, chore a podridão, lamente, chore os pecados. Se você é do Senhor, você deve fazer isso. Quando você entender o quão miserável é, você entenderá o que é de fato ser bem-aventurado em Cristo. Nós temos aqui 2 aplicações. Primeira, a partir desse texto. Veja que Tiago fala que a gente deve pedir a Deus. Meus irmãos, Deus nos sonda. Deus, você não tem a capacidade de esconder nada de Deus. Você pode achar que você esconde coisas de todo mundo, do seu chefe, de sua esposa, de seus amigos, mas você não pode esconder nada de Deus. Então, se derrame diante do Senhor em oração, meus irmãos. Deus conhece seu coração. Deus sabe o que você está pensando antes mesmo que o pensamento lhe venha. Então veja, meu irmão, exponha seus anseios, exponha as suas dúvidas, seus medos e descanse sabendo que Deus fará tudo para a sua glória. Se Ele te der, o nome dEle vai ser glorificado através daquilo. Se Ele não te der, o nome dEle também será glorificado através da negação. Por último, meus irmãos,
o pecado não deve ser tomado com leveza. Veja que Tiago está falando sobre contendas entre os irmãos aqui especificamente. Mas veja as palavras que ele diz: se limpe, chorem, se aflinjam, busquem ao Senhor. Veja, toda vez que a Escritura, que o povo entende a santidade de Deus, entende o seu estado em relação à santidade, a resposta é, primeiro, choro e tristeza, para depois vir a alegria de saber que estão no Senhor. Neemias 8, de 8 a 10, diz: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras de Deus. Meus irmãos, a gente tem diversos episódios desses da Escritura. Quando as pessoas entendem quem Deus é e o que nós somos, isso gera tristeza quando nós estamos em pecado. Nós devemos ter essa atitude de sempre ver a nossa vida, mas veja que o texto não acaba aí. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu irmão, se você se reconhece em pecado, se você deseja mais as coisas do mundo do que se satisfazer no Senhor, se você não se aflige com os pecados que você sabe que você tem, meus irmãos, olhem para a cruz. Cristo morreu pelos pecados de todo aquele que crê nele. Em Cristo há descanso, em Cristo há provisão, em Cristo há graça a todo aquele que buscar. Que Cristo seja o Senhor do seu coração. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Tu és santo, Pai, e nós não somos, Deus, embora salvos em Cristo, meu Deus, e já unidos nas regiões celestiais, nós ainda caminhamos, meu Deus, e como Tiago nos ensina, mesmo nós, Pai, que temos Teu Santo Espírito, podemos, meu Deus, ter o pecado em nós, meu Pai, e podemos estar pecando nesse momento, meu Senhor. Deus, tem de misericórdia, Pai, de todos os irmãos aqui, meu Deus, tem de misericórdia de mim, meu Deus, tem de misericórdia de todos nós, Pai, e nos confronta, meu Senhor. Mostra, Pai, tudo aquilo que te desagrada, meu Deus, onde temos errado, meu Pai. Se temos, meu Deus, colocado a confiança em algo acima do Senhor, meu Pai. Deus, tem de misericórdia, Deus, nos confronta, Pai, nos concede a sabedoria do alto, Deus. Não sejamos, Pai, como esposa infiel, meu Senhor, mas sejamos como um povo fiel a Ti, meu Deus, que se regozija em satisfazer, meu Deus, aquele com o qual nós nos unimos, meu Pai. Tende misericórdia de nós, Deus, e nos conceda, meu Deus, crer, Pai, que nós temos aquilo que nós precisamos, Deus. Tudo o que Tu nos dá, Pai, é para a Tua glória, meu Deus, e Tua provisão virá, meu Deus, se isso for para a Tua glória, meu Deus. Nos ensina, Pai, nessa noite, por todos os dias de nossa vida, Deus, a confiar na cruz de Cristo, Deus, a confiar na Tua graça antes que na Tua provisão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Provérbio capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós queremos bênção sobre bênção, e a pergunta é: você tem sido fiel para